Agora o conceito que dá nome à nossa aula de hoje, né? O que vocês entendem por genética? Para vocês, o que é genética? Bom, o conceito que a gente tem de genética, ele pode ser entendido como a parte da biologia ou o ramo da biologia que estuda a hereditariedade. E o que seria essa hereditariedade? Bem, a hereditariedade ela é compreendida como a transmissão das características, né, dos pais para os filhos. Ou seja, a transmissão das características hereditárias, né? Quando a gente tem um casal que eles geram descendentes, né? Eles têm filhos e aí a gente julga, tal filho parece mais com a mãe, tal filho parece mais com o pai. Então, a genética estuda como ocorre a transmissão dessas características, né, dos pais para os filhos. E agora, para finalizar o conjunto de conceitos, né, que a gente programou no slide que falava sobre os objetivos, nós temos o genótipo e o fenótipo. Bom, genótipo é a carga genética, a composição genética de cada indivíduo, né? Essa informação, ou esse conjunto de informações, ele está contido nos genes do indivíduo, né? Que ficam lá constituindo os cromossomos que estão dentro do núcleo das células. Então, é uma característica que a gente não consegue visualizar, concordam? Se está lá no interior do núcleo das células, a gente não consegue visualizar essas características. Já o fenótipo são aquelas características que a gente consegue visualizar, observar de alguma forma nos indivíduos. E o fenótipo, ele pode sofrer alterações do ambiente. Como assim? Por exemplo, existe uma pessoa de pele clara e essa pessoa, ela se expõe constantemente ao sol, né? Seja porque gosta de ir à praia, por exemplo, ou porque pratica alguma atividade que exige que ele fique ou ela fique exposta ao sol. Vocês concordam que o tom da pele dessas pessoas ou dessa pessoa vai ficar mais escuro? Então, eu tenho um fator ambiental, que é a exposição ao sol, por exemplo, alterando naquela característica que eu consigo observar no indivíduo. Então, o indivíduo que tinha a pele clara e essa pele teve a cor modificada por causa de um fator ambiental, que é o excesso, né, de luz solar. Compreenderam? Então, genótipos são características que eu não consigo visualizar no indivíduo. Diz respeito à carga genética daquela pessoa. Enquanto que o fenótipo são aquelas características que eu consigo observar no indivíduo, né? Se o cabelo é liso, se o cabelo é cacheado, se o cabelo é preto, se ele é loiro, se é ruivo, enfim, né? Cor do olho, se é castanho, se é preto, se é azul, se é verde. Então, tudo isso aí é fenótipo. E aí eu coloquei essa imagenzinha, né, mostrando o fenótipo, que é uma característica que a gente consegue observar. E aí tem flores brancas e flores roxas. E o genótipo com as representações, né, dos cromossomos, que é uma característica que a gente não consegue visualizar. Conseguiram compreender a diferença? Bom, gente, e aqui nosso último slide, ele traz um item, saiba mais, né? Ele fala da síndrome de Down. Certamente vocês conhecem algum indivíduo, né, que é portador da síndrome de Down. E essa síndrome, ela decorre de uma alteração genética durante o processo de divisão celular. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 links e eu gostaria que vocês fizessem a leitura desses links, né, para que vocês possam compreender melhor essa alteração genética e que tem tudo a ver com o conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do tema da nossa aula de hoje. Espero que eu tenha sido compreendida. Esse tipo de aula é realmente uma novidade, né? Para mim e para muitos professores. Mas a gente precisa se adaptar diante das situações que nos são impostas, né? E isso de adaptação pode inclusive ser o nosso tema da próxima aula, tá bom? Espero que vocês continuem bem, que estejam todos bem, saudáveis e fiquem em casa. Até a próxima!